Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Antes de partirmos para a nossa história de hoje, analisando as visões da Rainha Dragão na Casa dos Imortais, não se esqueçam de deixar um like, de se inscreverem no canal, de compartilhar o material com os amigos, além de contribuírem de forma mais direta com o meu trabalho, através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também quero apontar de antemão que o vídeo de hoje conterá inevitáveis spoilers dos 5 livros das crônicas e de Game of Thrones, pois será impossível explicar as profecias e visões sem revelar informações da obra. Por isso, recomendo cautela ao espectador. Após seu renascimento das chamas e sua longa e penosa travessia das areias profundas do Deserto Vermelho, Daenerys atingiu, juntamente com seu diminuto Calazar, as muralhas ornamentadas da antiga cidade de Qarth, uma das joias do Oriente, tendo sido conduzida até ali por 3 figuras curiosas: o mago Pyat-Pree, um dos representantes da misteriosa Casa dos Imortais da cidade, uma espécie de guilda de magos, a umbromante mascarada Quaithe da Sombra, uma misteriosa mulher vinda das terras ainda mais a leste, e o extravagante príncipe do comércio Charo-Choan Daxos, um membro do grupo dos 13, que governavam a cidade em essência. Uma vez dentro da cidade, Daenerys foi convidada a visitar a Casa dos Imortais por Pyat-Pree, onde o mago lhe prometia uma maior compreensão de sua vida, de maneira transcendente, pois sabia que a rainha estava, acima de tudo, em busca de respostas. Daenerys, apesar da relutância e dos alertas de Sir Jorah Mormont contra essa ideia, acabou decidindo se arriscar e adentrou a casa, uma construção espiralada de pedra circundada por um bosque de árvores únicas, cujas folhas serviam como a matéria-prima para a produção da estranha bebida conhecida como Sombra da Tarde, usada de forma costumeira pelos magos e que teria o poder de abrir as portas da verdadeira percepção. A princípio, tanto Sir Jorah quanto os companheiros de sangue da rainha, que não confiavam nem um pouco nos magos e estavam muito preocupados com a segurança de Daenerys, desejavam acompanhá-la para dentro da casa, mas Pyat-Pree determinou que ou Daenerys entraria sozinha ou simplesmente não entraria, e ela acabou partindo sozinha, acompanhada apenas pelo seu pequeno dragão negro Drogon, empoleirado em seus ombros. A primeira questão estranha sobre a casa foi o alerta de Pyat, de que a porta principal conduziria para dentro, mas não para fora, e que uma vez que Daenerys entrasse por ela, não poderia voltar a sair pelo mesmo caminho. Quando ela entrou, havia em torno dela 4 portas, a que ela havia usado para adentrar a casa e outras 3. Para atingir os imortais, Pyat dissera, ela deveria sempre utilizar a porta mais à direita e sempre seguir as escadas para cima, independente de onde quisesse ir, pois este era o único caminho correto e ela não deveria adentrar nenhuma sala sem antes atingir a câmara de audiência. Pyat por fim explicou que, quando a rainha quisesse sair, ela teria de empreender o mesmo procedimento, sempre à direita, sempre escada acima, por mais contraintuitivo que isso parecesse, pois na Casa dos Imortais, nada era o que parecia ser. Daenerys, antes mesmo de adentrar a casa, tomou um gole de Sombra da Noite a partir de um esguio copo de vidro, servido a ela por um criado anão da casa, e a princípio o gosto remetia a carne pútrida e não era nada agradável. No entanto, a rainha arriscou um segundo gole e dessa vez o gosto havia mudado. Tinha sabor de leite, mel e de todas as coisas mais deliciosas que Daenerys havia provado na vida, sugerindo propriedades místicas e uma mudança real na percepção. A princípio, Daenerys passou por uma série de 3 salas de formato oval, cada uma das quais sempre contendo 4 portas, exatamente como a inicial. A porta pela qual ela entrara e por onde não deveria sair, e as outras 3, dentre as quais ela sempre deveria usar a mais à direita. A 4ª sala, no entanto, era quadrada e contava com 6 caminhos, e quando ela tomou a porta da direita de novo, ela se viu em um longo e soturno corredor iluminado baçamente por archotes nas paredes, com uma série de portas a se escolher, mas todas do lado esquerdo. Várias dessas portas à esquerda estavam abertas, e Daenerys olhou por elas, tendo diversas visões conforme avançava. As visões que a rainha teve ao olhar através das portas incluíram
Uma bela mulher nua sendo feita em pedaços sangrentos por 4 homens pequenos iguais ao serviçal que lhe servira o vinho dos magos. Francamente, nem imagino o que essa visão pode querer insinuar, e se você sabe, comente abaixo para me ajudar. Um festim de cadáveres segurando taças e colheres, com um homem com uma cabeça de lobo à cabeceira, sentado em um trono e usando uma coroa de ferro. Essa é uma óbvia alusão ao Casamento Vermelho, um dos eventos mais traumáticos da história da Guerra dos 5 Reis, que um dia será abordado em um vídeo próprio por aqui. A casa de infância da rainha, em Bravos, com a famosa Porta Vermelha, onde ela vivia sob a proteção do Senhor do Mar da cidade e de Sir Willandary, o último homem ainda leal aos príncipes Targaryen. Essa visão me parece apenas pontificar a saudade que Daenerys tinha deste período de sua vida, a última vez em que ela se sentiu verdadeiramente segura e acolhida, antes da morte de Sir William e do despejo de si mesmo e do irmão Viserys, quando precisaram começar a rodar as cidades livres em busca de algum apoio para sua causa, sozinhos. Uma sala do trono com grandes crânios negros de dragão pendurados por suas paredes, onde um rei que se assemelhava muito a Aerys II, o pai da rainha, se senta em um trono cheio de pontas aguçadas, o Trono de Ferro, e parece ordenar aos seus piromantes que executem o plano de explodir a capital durante o saque à cidade no fim da rebelião de Robert. Essa visão é um vislumbre do passado, algo que Daenerys nunca teria condições de testemunhar por si mesma, por ter nascido após o fato, mas que serve para lhe dar um melhor entendimento do fim trágico de sua dinastia. Um cômodo onde um homem de longos cabelos platinados, presumivelmente o príncipe Rhaegar, irmão mais velho de Daenerys que ela nunca chegou a conhecer, se encontrava com uma mulher, presumivelmente Lyanna Stark, e um bebê, o produto de sua relação. O príncipe nomeia a criança como Aegon e diz que ele era o príncipe que fora prometido, para depois começar a dedilhar sua harpa. Mais uma vez, essa é uma visão do passado, algo que Daenerys nunca poderia ter testemunhado, mas que também é algo muito ligado à sua própria trajetória de vida. E finalmente, um esplendor de magos, que se apresentavam como os imortais de Qarth e se ofereciam para ensinar a Daenerys a língua secreta dos dragões. Ao final do longo corredor, que a princípio parecia não ter fim, Daenerys presenciou uma escadaria que apenas descia, sem outra que subisse para ela tomar. E então, os archotes todos se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando o corredor na escuridão, e Daenerys sentiu que algo se aproximava. Por isso, decidindo que a porta à direita deveria ser a última das portas na parede do lado esquerdo, uma Daenerys apavorada adentrou, seguindo então por uma série de cômodos menores, sempre seguindo à risca as instruções do mago. Então, o próprio Pyat-Pree apareceu, conclamando Daenerys a segui-lo por um caminho diferente de suas próprias instruções, e a rainha simplesmente ignorou-o, seguindo sempre à direita e sempre acima. Ao final da escada, havia uma larga porta dupla de ébano e represeiro, preta e branca, com padrões intrincados, atrás da qual se encontrava um grande salão repleto de magos elegantemente trajados, tanto homens quanto mulheres. Daenerys igualmente os ignorou, encontrando em um dos cantos uma pequena porta de velha madeira cinzenta à direita, e entrando por ela. Ela então se viu em uma câmara escura, onde existia uma longa mesa de pedra, sobre a qual flutuava um inchado e putrefeito coração humano, totalmente corrompido. O coração era azul, e uma luz índigo brilhava em torno dele a cada batida lenta e ritmada. Em torno do coração e da mesa encontravam-se mais magos, que aparentemente estavam todos mortos, mas ainda assim, Daenerys conseguiu ouvir vozes ecoando em sua mente. Os imortais a chamaram de Mãe de Dragões, e então de Filha de Três, uma possível referência às 3 cabeças do dragão Targaryen ou aos 3 conquistadores de Westeros, Aegon I e as irmãs esposas. Eles então passaram a profetizar, dizendo a Daenerys: 3 fogos acenderás. Um pela vida, outro pela morte e mais um pelo amor. 3 montarias montarás, uma à cama, outra ao pavor e mais uma ao amor. 3 traições conhecerás, uma por sangue, uma por ouro e uma por amor. A essas palavras se seguiram uma série de visões do futuro e do passado, e tais visões incluíram a morte de seu segundo irmão, o príncipe Viserys, por ação do ouro derretido, quando Daenerys se deu conta de que ele não era, de fato, um dragão, como pensava ser. Um alto e imponente lorde guerreiro, com pele acobreada e cabelos ouro prateados, em pé sob um estandarte com um fogoso garanhão, à frente de uma cidade saqueada e em chamas, uma óbvia visão daquilo que seu filho com Khal Drogo, Rhaegal, poderia ter sido, caso não tivesse sido morto por Mirri Maz Duur ainda no ventre.
Um príncipe moribundo, sendo presumivelmente Rhaegar, sussurrando com suas últimas forças o nome de sua bem-amada enquanto rubis voavam de seu peito, tal qual gotas de sangue, uma alusão à derradeira Batalha do Tridente e à forma como Rhaegar perdeu sua vida. Um rei de olhos azuis que não projeta sombra com uma espada flamejante em punho, uma alusão a Stannis Baratheon, com a espada sendo a suposta luminífera, a lâmina do último herói e a falta de sombra sendo uma referência à umbromancia praticada pela sacerdotisa Melisandre de Ashai, com a qual ela ceifou as vidas de Rhaenys Baratheon e Sir Courtenay Penrose, dois homens que se colocaram no caminho dos interesses de Stannis. Um dragão de tecido sustentado por bastões de madeira sendo agitado diante de uma multidão que o aplaudia. Essa parece ser uma referência que conflui com uma das profecias feitas por Coif da Sombra a Daenerys mais tarde, sobre o Dragão do Pantomimeiro, e me parece claramente uma alusão ao suposto Aegon VI, que se encontrava então sendo treinado e protegido pela Companhia Dourada, pois ele seria, na realidade, um menino forjado e não o filho legítimo de Rhaegar. Uma grande besta de pedra, levantando voo a partir das cinzas de uma torre, respirando sombras. Essa visão é mais difícil de decifrar, mas foi citada por mim recentemente no vídeo que fiz sobre a teoria de existir ou não um dragão escondido sob as criptas de Winterfell. A égua de Daenerys, sua prata, trotando através de grama até um córrego escurecido, sob um céu repleto de estrelas. Mais uma vez, uma visão difícil de decifrar, mas que pode simplesmente aludir à saudade de Daenerys de tempos mais simples e seguros. Um cadáver de pé sobre a proa de um navio, com olhos brilhantes e um sinistro sorriso cinzento. Essa pode tanto ser uma referência à doença que perseguiria Daenerys Targaryen pouco mais adiante, no caso da égua descorada, quanto uma referência a um Greyjoy, e se assim for, acredito que este seja Euron, o arquiteto por trás da ideia de trazer Daenerys para Westeros para desposá-lo. Uma flor azul nascendo a partir de uma fenda de uma muralha de gelo, enchendo o ar com sua doçura. Essa pode ser tanto uma referência à antiga lenda de Bael, o Bardo, e à Rosa de Winterfell, quanto uma alusão à verdadeira origem de Jon Snow, que no entendimento de muitos, é filho de Lyanna Stark, que seria a Rosa Azul nascendo em meio ao gelo, com Rhaegar Targaryen, o que o tornaria sobrinho de Daenerys. Terríveis sombras sem ossos que se retorciam dentro de uma tenda. Essa me parece ser uma referência ao ritual de Mirri Maz Duur, que custou a Daenerys seu filho por nascer. A morte da própria Mirri Maz Duur pela ação das chamas, por ordem da rainha, quando ela própria renasceu a partir das chamas da pira de Drogo. O cadáver do negociante de vinhos que havia tentado assassinar Daenerys a mando de Robert Baratheon, sendo arrastado sem cerimônias atrás de sua prata. Isso é uma memória e talvez um testemunho da necessidade da rainha de ser sempre implacável com seus inimigos, se esperava sobreviver e reinar. Um leão branco correndo através de uma campina, uma representação do Hakar, o lendário leão do Mar do Traqui que Drogo havia caçado e esfolado, para dar a Daenerys uma veste feita com o seu pelo, mais uma memória que a traz mais perto do marido perdido. Velhas nuas e enrugadas emergindo das águas do grande lago sob a mãe das montanhas, para então se ajoelhar e reverenciar Daenerys, uma referência às feiticeiras do Dosh Halin. E por fim, 10.000 escravos gritando a plenos pulmões, mãe, conforme Daenerys passa por eles montada em sua prata, em procissão. Este é um vislumbre do que Daenerys logo será, como a campeã da causa dos oprimidos e um bastião da liberdade de todos aqueles incorrentes. Todas essas visões foram com toda certeza impactantes para Daenerys, tão impactantes de fato que a rainha se viu completamente distraída por elas, e enquanto ela se via desarmada e desprevenida, os imortais saltaram sobre ela, procurando drenar o poder de sua vida. A vida de Daenerys poderia ter terminado ali naquele momento, mas acabou sendo salva por sua decisão de trazer Drogon consigo, pois apesar do tamanho diminuto e da pouca idade da besta, ela ainda foi capaz de dilacerar o coração pútrido que mantinha os imortais vivos, e de incendiar a todos com seu fogo, matando-os e permitindo que ele próprio e Daenerys escapassem da Câmara, agora em chamas, e da Casa dos Imortais como um todo. A Casa dos Imortais inteira eventualmente colapsou, em chamas e cinzas, e quando Daenerys emergiu do caos flamejante, Pyat Pree ainda tentou se vingar, esfaqueando-a, mas foi impedido bem a tempo por Drogo e Hakaro, dois dos companheiros de sangue de Daenerys. Com essa vitória, a serviçal Jiki, seguindo o costume do Traqui, prendeu uma pequena sineta ao pouco cabelo que Daenerys ainda tinha à época, para marcar sua vitória sobre os imortais.